A Base Nacional Comum Curricular, prevista na Constituição para o ensino fundamental e ampliada pelo Plano Nacional de Educação para o ensino médio, é a base de renovação e aprimoramento da educação básica brasileira. Eu sou Rafael Almada e esse é o tema do Cavaqueira de hoje, um espaço de troca de ideias. Hoje a gente vai cavaquear com o professor Marcelo Burgos, que é do Departamento de Ciências Sociais da PUC-Rio e assessor do Ministério da Educação no processo de construção da Base Nacional Comum Curricular. E também com José Arimateia, professor e ex-diretor do Campus Pinheiral do Instituto Federal do Rio de Janeiro e hoje prefeito da cidade de Pinheiral, no estado do Rio de Janeiro. Para que serve exatamente a base, né? O que é a Base Nacional Comum Curricular? Primeiro, é importante deixar claro que a ideia não é exatamente de currículo único, né? A ideia é garantir que todos os brasileiros, né, do Oiapoque ao Chuí, tenham acesso a um conjunto mínimo de objetivos de aprendizagem, né? Quer dizer, a base não substitui o currículo, os estados, as prefeituras continuarão tendo autonomia para definir a parte diversa do currículo. Quer dizer, a base, na verdade, é uma velha já aspiração que está presente desde da LDB, 96, e nunca foi implementada porque é um processo muito complexo. Até que o PNE de 2013, Plano Nacional de Educação, tornou obrigatório, né? Quer dizer, o MEC, na verdade, está se movimentando muito em função desse comando que foi dado pelo PNE. Verdade. E, na verdade, Marcelo, está até na Constituição, né? O artigo 210, ele fala da possibilidade de suspensão. Exatamente. Velha aspiração, quer dizer, de a gente conseguir assegurar que todas as crianças, adolescentes e jovens tenham acesso a um conjunto básico de aprendizagem, né? Isso é uma maneira de você fazer valer o princípio da igualdade e também da equidade, né? A gente percebe, às vezes, alguns debates que dizem que a base ela pode engessar a atuação do professor dentro de sala de aula. Como é que, para um gestor que está vivenciando esses desafios da educação do município, como é que essa base pode construir e mostrar que esse conceito está errado? Rafael, eu acho que, na verdade, a base ela vem para fortalecer alguns fundamentos, né, na nossa estrutura curricular que vão, na verdade, contrapor a essa história do engessamento. Ela vem mostrar para a gente a necessidade de trabalhar cada vez mais a questão da diversidade, a questão da essência, né, da cultura local, da valorização do que se vive no meio da escola, do papel da escola nesse circuito social que ela ocupa. Então, hoje, na condição, né, de quem está na gestão, de quem está vivenciando o dia a dia da escola, eu acho que a base ela vem exatamente para fortalecer muito das ações e dos vínculos que a gente já faz de alguma forma. E ela ajuda também, Arimateia, eu percebo que a gente tem muitos regulamentos e parâmetros curriculares nacionais que às vezes estão mais direcionados para a escola, né? Acho que a base ela dá um olhar mais do aluno. Ela percebe as necessidades do aluno, conhecimentos mínimos que ele precisa para a construção da sua formação dentro do itinerário formativo, né? E, ao mesmo tempo, a gente vê como que isso ela nos convida a linkar isso com a vida do aluno, né? A vida do aluno no extramuro da escola. E, de outro lado, no que se refere ao professor, né, ela, na verdade, é uma ferramenta que terá grande utilidade para o professor definir melhor suas estratégias pedagógicas, porque também ele vai ter maior clareza a respeito do que ele efetivamente precisa assegurar. Por isso, inclusive, a base adotou como proposta, quer dizer, a ideia de objetivos de aprendizagem. A ideia é que são direitos dos estudantes, né? É direito do estudante que ele possa chegar ao final do primeiro ano do ensino médio com um conjunto de aprendizagens asseguradas. Então, isso é um referencial importante para o professor. Isso, ao contrário, fortalece e favorece a imaginação do professor.
Porque boa parte da imaginação do professor não é tanto quanto ao conteúdo, mas quanto a estratégias pedagógicas, né? Em tese, o professor não define currículo, né? O professor define formas, né, estratégias diferentes de fazer valer um currículo. Sim, e aí é nesse momento que ele também usa o que ele já tem de conhecimento prévio daquela turma, daquele estudante. Então, por isso que ele inova nesse conceito de inserir, dependendo da realidade, ele vai adaptar uma base nacional comum, mas dentro de uma realidade em sala de aula. Exatamente. Né? E é isso que faz do professor um personagem substituível também, né? O que a gente percebe, Arimateia, é que o próprio processo de construção da base é um grande exemplo de um processo democrático de construção de um documento, né? Porque você tem uma consulta aberta, o Ministério da Educação cria um site aberto onde qualquer indivíduo pode fazer sua contribuição individual e tem as contribuições de instituições. Isso é um momento realmente bem diferente, né? Porque no país de dimensões continentais como nós temos, eu tive a curiosidade de entrar no site e observei, assim, são mais de 10 milhões de contribuições. Então, assim, não são 2 ou 3 grupinhos que estão fazendo blá, blá, blá para poder construir. E você sabe que quase 60% desses são contribuições individuais. Isso faz com que a gente caracterize cada vez mais, né, esse formato democrático do documento, esse formato inovador e por ter tido uma decisão de Estado de construção, né, desse modelo, desse propósito. Né? Então, isso a gente percebe que é um momento também de maturidade do país, de conseguir construir essa discussão, né, e desta forma que está sendo feita. Queria muito agradecer a sua participação aqui, de poder cavaquear conosco sobre esse olhar do gestor, o olhar do professor dentro da Base Nacional Comum Curricular. Boa sorte aí nos trabalhos e estamos na expectativa que a gente tenha a pátria educadora cada vez mais aí consolidada e desenvolvendo o nosso país. E antes de encerrar, eu queria dar um depoimento. Perfeito. Na nossa condição de professor, né, a gente tem alguns sonhos. Né? Um dos sonhos que eu tenho é que os nossos alunos desejem as nossas escolas. Esse é um desafio para o Brasil inteiro. Obrigado, Arimateia. Obrigado mesmo. Valeu, boa sorte lá.